Shalom. No vídeo A Graça Não é Oposição à Torá, fizemos uma pergunta desconfortável. Se usamos a Bíblia como critério para tudo, por que o critério some quando o assunto é o Shabat? Hoje, vamos descer a raiz. Vamos enfrentar o maior equívoco teológico dos últimos séculos. Porque o problema não é só o Shabat. O problema é uma ideia que foi repetida por séculos dentro da fé e que muita gente nunca parou para examinar de verdade. A ideia de que a graça e a Torá são opostas. Que uma cancela a outra. Que escolher Yeshua é, de alguma forma, deixar a Torá para trás. Essa ideia parece familiar. Mas será que ela é bíblica? Vamos descobrir. A maioria das pessoas, quando pensa em lei e graça, começa no Sinai. Mas a narrativa bíblica começa muito antes. Começa no Éden. Antes de qualquer tábua de pedra, já havia instrução. Adão recebeu direção. Caim foi advertido. Noé recebeu mandamentos específicos. A instrução divina sempre existiu, desde o princípio. Agora preste atenção numa sequência que vai mudar a sua leitura do Êxodo. Israel foi libertado do Egito antes de receber a Torá. A narrativa contida em Êxodo 20 vem depois de Êxodo 12. Ou seja, primeiro veio a redenção, depois a instrução. E isso não é um mero detalhe, é estrutural. A Torá não foi dada para produzir salvação. Foi dada para um povo já salvo. Isso significa que a graça não veio depois da Torá. A graça vem primeiro. A oposição moderna não é apenas equivocada. Ela inverte a própria ordem bíblica, pois a graça nunca foi um plano B. Ela sempre foi o alicerce que sustenta a obediência. Mas, então, por que Paulo parece opor lei e graça? Essa é a pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Paulo não estava escrevendo no vácuo. Ele estava respondendo a crises específicas em comunidades específicas. Por exemplo, em Gálatas, o alvo era os judaizantes, pessoas que exigiam a circuncisão como condição de salvação, não como sinal de aliança, mas como requisito para ser salvo. Já em Romanos, ele confrontava os gentios que tentavam usar a observância da Torá como sistema de mérito diante do Eterno. O alvo de Paulo nunca foi a Torá como revelação divina, mas o uso distorcido da Torá como mecanismo de autojustificação. Em outras palavras, ele confrontava quem tentava transformar o mandamento em moeda de troca para a salvação. A Escritura deixa claro que o propósito da lei é revelar o padrão divino. Já a graça é tratar a transgressão. Uma aponta a ferida, a outra traz a cura. E o próprio Paulo deixa isso claro com suas próprias palavras. A Torá é santa, justa e boa. Romanos 7,12. Se a Torá fosse oposta à graça, Paulo jamais escreveria isso. Em Romanos 3,20, ele diz que pela Torá vem o pleno conhecimento do pecado. Isso não é condenação, é uma definição da sua função primordial. Agora vamos ao próprio mestre. Mateus 5,17, Yeshua fala: Não penseis que vim para abolir a Torá ou os profetas. Repare no começo. Não penseis. Ou seja, ele já sabia que alguém poderia interpretar sua missão como ruptura, mas ele corrige isso imediatamente. E a palavra que ele usa, cumprir, em hebraico carrega a ideia de trazer a plenitude, revelar a intenção original e estabelecer corretamente. Não é revogar, é aprofundar. Pensa assim, quando uma profecia é cumprida, ela deixa de ter valor? Claro que não. O cumprimento não a apaga, ele a confirma. Yeshua confrontou tradições humanas que distorciam a Torá, nunca a Torá em si. Vejamos o que diz Jeremias 31, o texto que anuncia a nova aliança. Mas leia com atenção o que ele diz. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Não diz que seria removida, diz que seria internalizada. A diferença não está no conteúdo, é no lugar onde está escrita. Antes em pedra, agora no coração regenerado. E em Ezequiel 36 vai na mesma direção. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. O espírito não substitui os estatutos, ele os capacita a vivê-los. A graça não é uma borracha que apaga o passado para podermos errar de novo. Ela é a luz que ilumina o caminho da santidade daqui para frente.
Então, de onde veio essa ideia de oposição? Com o tempo, especialmente após o distanciamento da comunidade messiânica de suas raízes judaicas, foi se construindo uma narrativa de contraste. A Torá é igual ao judaísmo do passado e a graça é igual ao cristianismo do presente. Mas esse contraste não existia no primeiro século. Os talmidim de Yeshua eram judeus. Paulo frequentava sinagogas. Os primeiros seguidores viviam dentro da estrutura da revelação hebraica. A ruptura foi histórica, nunca foi textual. Quando perdemos o contexto hebraico, passamos a enxergar oposição onde havia continuidade. Agora vamos ao ponto que muita gente evita. A Torá sem a graça gera condenação e orgulho religioso. A graça sem a Torá gera relativismo espiritual. Uma define o padrão, a outra restaura quem transgrediu. Sem a Torá, não há definição objetiva de pecado. Sem a graça, não há esperança para o pecador. Não são opostas, são dimensões complementares da mesma aliança. Antes de encerrarmos, eu quero que você leve 2 perguntas no coração. Não para responder aqui nos comentários, mas diante de Elohim. A sua compreensão de graça tem produzido maior obediência ou maior flexibilização? Quando você diz, estamos na graça, isso nasce de um fundamento sólido nas Escrituras ou de uma acomodação cultural? Porque quando o Espírito do Eterno escreve sua vontade em nosso interior, o sinal da graça não é autonomia irrestrita, é alinhamento voluntário. A graça não gera independência de Elohim, ela gera dependência transformada. A obediência deixa de ser imposição externa, ela se torna convicção interna. Não é moeda de troca para a salvação, é evidência de que já foi alcançado por ela. Se buscamos maturidade espiritual, precisamos abandonar a leitura fragmentada das Escrituras. A Bíblia não apresenta 2 sistemas rivais. Ela revela uma única história, redenção que conduz à santidade. Que a nossa fé não seja seletiva, que a nossa hermenêutica seja responsável e que a nossa obediência não seja uma tentativa de merecer graça, mas fruto inevitável de quem foi transformado por ela. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Shalom.